Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora discutir a análise discriminante linear, LDA, né? Linear Discriminant Analysis. Então, como nós vimos no vídeo anterior, o PCA, ele não é um método assim, desenvolvido especificamente para problemas de classificação, embora ele seja muito usado, né, em machine learning, aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, para esse fim, classificação. O método mais adequado que tem para discriminar dados, né, classificá-los, é o LDA, Análise Discriminante Linear. Então, a principal diferença desse método com o PCA, pessoal, é que ele é supervisionado. Então, aqui a gente vai usar, sim, o rótulo das classes, tudo bem? E a ideia, o objetivo é sempre esse, é um só, é maximizar a separabilidade entre as classes. Então, o que eu quero é gerar, olha só, é, agrupamentos ou clusters que, assim, o espalhamento intraclasse seja pequeno, eles sejam bem concentrados, mas as distâncias interclusters sejam o maior possível. Então, assim, espalhamento intraclasse pequeno e espalhamento interclasse grande. Tudo bem? Então, a pergunta é essa: como que a gente pode medir a separação entre a projeção de classes diferentes? Nós vamos supor o caso mais simples, pessoal, que é é o problema binário, né? Temos duas classes, onde a média da classe 1, Mi1, tá lá, ah lá, é o centro de massa da nuvem de pontos da classe 1, e o Mi2, a média da classe 2, é o centro de massa da nuvem de pontos da classe 2. Basicamente, então, veja só, como que a gente faz para calcular a projeção dessas médias em uma dada direção W? Porque aqui, assim como o PCA, nós estamos interessados em achar a direção tal que, quando eu projeto meus dados nessa direção, maximiza a separabilidade. Tudo bem? A distância entre as médias tem que ser grande. Então, veja, o Mi1', que eu vou chamar projeção dos dados, olha lá, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou calculando a média dos dados projetados na direção W, tá vendo? Os dados da classe 1, eu estou projetando cada um na direção W, calculando a média. Ora, mas como o W é constante, ele sai para fora. Então, isso fica W transposto vezes a própria Mi1, que é o vetor média da classe 1. Então, o produto escalar aqui, ó, do W com Mi1. A mesma coisa para o Mi2, né, pessoal? Projeção do Mi2 na direção W é o produto escalar do Mi2 com W, como já era de se esperar. Nós sabemos que a projeção é justamente isso, né? Tudo bem, pessoal? Então, veja, qual seria um critério interessante aqui, ó? Maximizar essa diferença aqui, ó, a diferença em módulo das médias projetadas. Quanto maior for a diferença das médias, melhor. Só que, olha o problema que esse critério tem. Vamos analisar esse caso aqui, ó, pessoal. Então, eu tenho aqui Mi1, o centro de massa da classe 1, Mi2, o centro de massa da classe 2. Os dois vetores aqui, ó, posso até desenhá-los aqui mais ou menos. Mi1 e Mi2. Então, o que que acontece, pessoal? Quando eu projeto Mi1 e Mi2 no eixo X aqui, ó, o que que acontece, pessoal? Olha, a diferença entre as médias projetadas é grande, tá vendo? É grande. É maior do que a diferença das médias projetadas no eixo Y, tá vendo? Então, se nós fôssemos usar simplesmente esse critério aqui, o valor absoluto da diferença, olha só, nós teríamos que escolher esse eixo aqui para projetar. Mas olha aqui a sobreposição que tem entre as classes, ó. Porque, tá vendo? Toda essa parte aqui, ó, vai sobrepor aqui. Tudo bem? Já aqui, onde a diferença entre as médias é pequena, é menor, separa melhor. Então, peraí, o que que eu tenho que levar em conta, então? Tem alguma coisa errada. A verdade é, não podemos levar em conta só
a diferença das médias. Temos que considerar também a variância ou o espalhamento das classes, pessoal. Aqui, o espalhamento é bem menor do que aqui. Aqui, embora a diferença das médias seja grande, mas o espalhamento também é. Então, eu tenho que ver um compromisso, um trade-off entre separar médias e espalhamento pequeno. Tudo bem? Então, a solução é essa. Normalizar a distância a distância entre as médias, normalizar pelo espalhamento. Quem que é o espalhamento, pessoal? Suponha que eu tenha aqui minha amostra X, de X1 até Xn, a minha média é μx. É a média amostral aqui, ó. Tudo bem? O espalhamento, pessoal, S ao quadrado, é praticamente a variância. Só que ele é a variância sem aquele 1 sobre n que teria aqui, né? A variância você divide por n. O espalhamento você não divide por n. Tudo bem? O S ao quadrado, ó, é a mesma coisa da variância, só que não tem aquele fator 1 sobre n aqui na ponta. Não tem. Tá vendo? É a variância multiplicada por n. Então, de novo, olha lá, vamos chamar de yi a projeção do nosso vetor xi na direção w, tá? Projeção das amostras na direção do vetor W. Então, quanto fica os espalhamentos das classes ômega 1 e ômega 2? Ora, eu vou fazer o espalhamento da classe 1, eu vou fazer esse somatório que eu defini anteriormente, mas não para indo de 1 até n, mas para todo y pertencente à classe 1, yi menos μ1' ao quadrado. μ1' é a projeção da média da classe 1 na direção W, lembra? E a mesma coisa eu vou fazer para S2 chapéu. O espalhamento da classe 2, eu vou pegar só as amostras da classe 2, só as projeções da classe 2, fazer o quê? Cada um desses pontos menos a média μ2', que é a projeção da média da classe 2 na direção W, ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Dessa forma, definimos o critério de Fisher como, lá, esse aqui é o que a gente quer maximizar, pessoal. Nós queremos maximizar a diferença das médias. Tudo bem, eu não vou pegar agora em valor absoluto, eu vou pegar o quadrado. Por quê? Porque é aquela coisa, quanto mais separado for, o quadrado, ele aumenta mais ainda, né? O quadrado, quando a diferença é grande, você eleva ao quadrado, fica maior ainda, né? Essa é a ideia. Então, eu vou levar ao quadrado e também por conta da tratabilidade matemática. Vou elevar ao quadrado a diferença das médias e vou dividir, olha lá, pelo espalhamento da classe 1 mais o espalhamento da classe 2. Então, o objetivo é esse aqui, tá, pessoal? Eu quero separar bem as médias, porém, fazendo o espalhamento intraclasse ficar bem pequeno, tá vendo? Essa é a ideia. Só que tem um problema. Como que eu vou maximizar esse critério se, olha lá, eu quero uma função, eu quero que minha função objetivo seja em termos de W, mas aqui está em termos de μ1', μ2', S1 quadrado e S2 quadrado. Como que eu faço para expressar esse cara em função do vetor W? Aí vem o pulo do gato, né? Então, veja se vocês entendem o raciocínio aqui, ó. Nós temos que expressar como função de W. Tudo bem? Essa é a ideia. Olha só, pessoal, antes da projeção, a gente pode definir as matrizes de espalhamento da classe 1 e classe 2 como, olha lá, o que é a matriz de espalhamento da classe 1? É praticamente, pessoal, a matriz de covariância obtida só com os elementos da classe 1, tá vendo? É igualzinho a matriz de covariância, só que sem aquele 1 sobre n, tá vendo? Da mesma forma que o espalhamento aqui não tem 1 sobre n, aqui também não. A matriz de espalhamento é a matriz de covariância da classe 1 sem o 1 sobre n. A matriz de espalhamento da classe 2 é a matriz de covariância da classe 2 sem o 1 sobre n. Então, a gente vai chamar aqui, ó, de SW, pessoal. Quem é SW? S1 mais S2 como sendo a matriz de espalhamento intraclasse. Ela chama SW porque do inglês vem lá do within class. É intraclasse. Within é interior, né? Então, por isso é esse W aqui.
Então, veja, pessoal, nós vamos partir da fórmula do espalhamento, esse aqui, ó, espalhamento da classe 1, e vamos chegar numa definição em termos da matriz de espalhamento da classe 1. Ó que legal. Então, ó, quem que é o espalhamento da classe 1? É o somatório para todos os y de ômega pertencente a ômega 1, yi menos mi1' ao quadrado. Ora, mas quem que é o yi e quem que é o mi1'? O yi é o w transposto xi e o mi1' é o w transposto mi1. Tudo bem? Como isso está ao quadrado, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou ter ele multiplicado por ele mesmo. Então, vou colocar o W transposto em evidência aqui, vai ficar W transposto x menos mi1. Só que ao quadrado, então, é isso vezes ele mesmo, tá vendo? É ele vezes ele mesmo, por causa do quadrado. Só que eu tenho que pôr um transposto aqui para o produto entre os vetores dar certo. É um vetor linha com vetor coluna. Tá certo, pessoal? Então, ó, ficou isso vezes isso. Agora, expandindo aplicando a distributiva, o que que vai acontecer? Olha só, eu vou simplesmente, pessoal, fazer o seguinte, trocar a ordem aqui, tudo bem? Na verdade, o que que eu estou fazendo aqui, pessoal, é passando o transposto para dentro, tá? Daqui para cá, eu passei o transposto para dentro. O transposto se aplica, ele fica na ordem inversa, vai ficar x menos mi transposto, w transposto, transposto é o próprio w. Agora, esse aqui eu mantenho igual, né? Eu simplesmente troquei a ordem, tudo bem? Tanto faz, o produto escalar independe da ordem. Certo, pessoal? Na verdade, foi isso que eu fiz aqui. Deixa o transposto, pessoal. Deixa o transposto, é aquela coisa. A transposto B é a mesma coisa que B transposto A. Foi isso que fez aqui, ó. A transposto B é a mesma coisa que B transposto A. Mas deixa o transposto aqui ainda. Deixa. Tudo bem? Aqui também, A transposto B é a mesma coisa que B transposto A. Agora sim eu aplico o transposto. Aí fica W transposto. Olha lá, ó. O que é isso aqui, pessoal? Quando o W sair do somatório, ó, o W é constante, ele sai do somatório. Então, vai ficar W transposto vezes esse cara aqui, W. Esse cara aqui é o quê? É a matriz de espalhamento da classe 1. Olha lá que bacana. Então, o espalhamento da classe 1 pode ser expresso em função dessa forma quadrática em W, aqui, ó. W transposto é S1W. Perfeito, pessoal? A mesma coisa, o espalhamento na classe 2. Se a gente refazer os cálculos aqui, trocando o Mi1 por Mi2, vai dar igualzinho aqui, só que onde está Mi1 vai aparecer Mi2, e onde está ômega 1 vai aparecer ômega 2. Então, olha lá, vai ficar W transposto, matriz de espalhamento da classe 2, W. Então, o denominador da nossa equação aqui, ó, esse denominador aqui, ó, S1 quadrado mais S2 quadrado, vai dar o quê? S1 quadrado mais S2 quadrado. W transposto, que multiplica S1 mais S2, colocando os Ws em evidência, que é justamente W transposto SW. W. Quem é SW? É o within class. É o espalhamento intraclasse. Perfeito, pessoal? Então, é uma forma quadrática em W. Temos aqui o denominador da nossa função objetivo. Agora, pessoal, nós vamos definir aqui, ó, a matriz de espalhamento entre classes, between class, por isso que é SB, SB de between class. Então, a gente vai chamar a matriz de espalhamento entre classes de, olha lá, ó, é Mi1 menos Mi2, que multiplica Mi1 menos Mi2 transposto. É basicamente a diferença entre as médias. Tudo bem? Esse aqui é um vetor linha, transposto é um vetor coluna. Então, vai ficar um vetor, sei lá, D por 1, 1 por D. Isso dá uma matriz D por D. É a famosa between class scatter matrix, né? Between class scattering matrix. Então, essa matriz, olha lá, mede a separação dos vetores médias antes da projeção. Então, vamos ver agora como que a gente pode escrever o numerador aqui, ó. O numerador.
A diferença entre as médias ao quadrado. Vamos lá. Então, ó, a diferença entre as médias ao quadrado, o que que é, pessoal? Olha lá, ó. Basicamente, é o quê? É eu fazer Mi1 menos Mi2 projetar na direção W, vezes Mi1 menos Mi2 projetar na direção W, certo? Porque o W1 transposto é o quê? O Mi1 linha, quer dizer, Mi1 linha é W transposto M1. E o Mi2 linha, W transposto Mi2. Colocando W em evidência, fica assim. Só que é ao quadrado, então eu repito aqui. Tudo bem? Esse vezes esse. Veja, pessoal, da mesma forma que a gente fez anteriormente, se a gente aplicar o transposto aqui para dentro, vai ficar W transposto, transposto, é o próprio W. Na verdade, nós vamos fazer aquela jogadinha, né? De escrever assim, ó. Primeiro, vamos escrever A transposto B é B transposto A. A transposto B é B transposto A. E depois a gente aplica aqui o transposto do transposto. Tudo bem? Essa é a jogadinha. Então, olha só. O que que a gente vai ter aqui? Na verdade, a gente vai ter, quando a gente entrar com o transposto aqui, lembra que a gente tem um W transposto. Nós temos aqui, como que é? Deixa eu ver, pessoal, peraí, nós temos aqui, igual a gente fez aqui, né, pessoal? Ó, igual a gente fez aqui, ó. Tudo bem? O ideal seria escrever esse W transposto aqui. Né, pessoal? Tudo bem? Esse W transposto aqui ficaria W transposto W, Mi1, que é a mesma coisa que Mi1 menos Mi2 transposto W. E aí sim eu aplico o transposto e caio nisso aqui. Tudo bem, pessoal? Olha lá, ó. W transposto, Mi1 menos Mi2, Mi1 menos Mi2 transposto, W. Ora, quem que é isso aqui, pessoal? Esse miolo aqui, ó. É exatamente SB. Então, eu venho aqui e substituo, fica W transposto SBW, que é uma outra forma quadrática em W. Então, o critério de Fisher, olha como ele fica definido aqui, ó. Ele fica definido como a razão entre W transposto SBW e W transposto SWW. Qual é a condição necessária? Agora eu posso maximizar. É derivar o J em relação a W igual a zero. Tudo bem? Quando eu derivo J em relação a W, lembre-se aqui de aplicar o quê? A regrinha do quociente, pessoal. Vocês lembram a regrinha do quociente lá do cálculo? Talvez não lembrem, mas nós vamos relembrar aqui. É o quê? A derivada do quociente é como se eu tivesse f sobre g. F de x sobre g de x, né? Sobre g de x. Então, a derivada disso aqui, isso aqui, linha, é o quê? É f' g menos f g' dividido por g ao quadrado. Se vocês se lembram, é isso. F' g menos f g' sobre g ao quadrado. É isso que a gente vai aplicar aqui. Então, ó, o que que é o primeiro termo aqui? É a derivada do de cima vezes o de baixo, tá vendo? Menos o de cima vezes derivada do de baixo, tudo sobre o de baixo ao quadrado. Isso é igual a zero. Ora, eu posso passar isso aqui de baixo, multiplicando zero, então isso sobe. Tudo bem? Qual que é a derivada dessa forma quadrática aqui, pessoal? É como se fosse W quadrado. Então, fica 2 vezes o SB vezes W. Era quadrático, fica linear. Tá vendo? Ficou linear. E mantém essa aqui. O de cá, eu copio. O que que vai ficar? Vai ficar 2 vezes WSW, 2 vezes WSW, e mantém o W transposto SBW. Isso tem que ser igual a zero. Dividindo ambos os lados por 2, cancelo 2. Olha o que a gente tem aqui, ó. Tudo bem?
matriz vetor, forma quadrática. Matriz vetor, forma quadrática. Agora, pessoal, a gente vai dividir tudo. Por quê? Por W transposto SWW. Isso é um escalar. Por que eu posso dividir? Isso é um escalar. Ó. W transposto é linha, SW é uma matriz quadrada, W é um vetor coluna. Então, é 1 por D, D por D, D por 1. Resulta num 1 por 1. Isso é um escalar. Então, eu posso vir aqui e dividir tudo por esse escalar. Esse termo vai cancelar, que eu vou dividir ele por ele mesmo, é 1. Então, aqui vai ficar o quê? W transposto SBW sobre W transposto SWW, que multiplica SWV. Ora, pessoal, isso aqui não é um escalar, é a divisão de dois escalares. Vamos chamar esse cara de lambda. Vamos chamar esse escalar de lambda. Tudo bem? Então, olha só, passa esse menos para o lado de lá. Então, vai ficar SBW igual a lambda SWW, o que define um problema de alto valor generalizado. Por que é generalizado? Porque aqui desse lado aparece essa matriz SW. Aqui, ó. Então, se a inversa desse W existe, eu posso multiplicar ambos os lados por SW menos 1, que é a inversa. Multiplicando ambos os lados pela inversa, olha o que eu chego aqui, pessoal. Eu chego nessa forma aqui, ó, em que isso é uma matriz que eu posso chamar de A. Então, AW igual a lambda W. Então, quem que é a direção W, pessoal? É quem? É um autovetor da matriz SW-1SB. Tá bom? Tá vendo? Então, deve ser o autovetor. Como eu quero maximizar o critério J, olha só, o J eu quero maximizar. Então, eu tenho que pegar quem? Quem é o W? É o autovetor associado ao maior autovalor da matriz SW-1SB. Tudo bem, pessoal? Parecido com o PCA, né? Lembra que eu falei que a gente usa muitos autovalores e autovetores? É isso aqui, ó. Só que aqui não é a matriz de covariância, é essa matriz aqui, ó. SW-1SB. Tudo bem? No caso, pessoal, como a gente tem um problema de duas classes, eu posso chegar numa solução fechada. Tudo bem? Note o seguinte, pessoal. Note, ó, que o vetor SBW, a gente vai partir daqui, tá, pessoal? Daqui, ó. O vetor SBW, ele aponta para a mesma direção da diferença das médias. Por quê? Quem é SB? SB é Mi1 menos Mi2, Mi1 menos Mi2 transposto W. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Isso aqui é um escalar, ó. Isso aqui é um produto escalar. Um vetor transposto vezes outro dá um número, é um vetor escalar. Vou chamar esse escalar de alfa. Tudo bem? Como esse cara é alfa, olha só, SBW, ele é alfa vezes a diferença das médias. Tudo bem? Voltando nessa equação estrela, eu vou escrever o que aqui? Eu vou escrever SW menos 1 vezes, no lugar do SB, eu vou pôr quem? Do SBW. No lugar do SBW, eu vou pôr quem? Alfa Mi1 menos Mi2. Alfa Mi1 menos Mi2, igual a lambda W. Ora, como alfa e lambda são escalares, eles não alteram a direção do W. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse lambda dividir no alfa, pessoal. Então, vai ficar assim, ó, W vai ficar alfa sobre lambda. Isso é um escalar. Isso aqui, ele não altera a direção do vetor. Ele só fala para mim, ó, vai aumentar ou vai diminuir. Se o lambda for maior que o alfa, vai diminuir. Se o alfa for maior que o lambda, vai aumentar. Tudo bem? Então, ele não altera a direção do W. A gente aqui está preocupado com a direção do W. Então, o alfa sobre lambda, eu posso descartar. Eu jogo fora. Depois, eu normalizo o vetor de W para ele ter norma unitária. O que importa é a direção. Qual que é a direção do vetor W? Olha lá, ó. É SW menos 1 que multiplica a diferença das médias. Legal, né, pessoal? Olha lá, ó. Tudo bem? Eu posso calcular, então, o W como uma expressão fechada. W é SW menos 1
Mi1 menos Mi2. Aí, se eu precisar deixar o W com norma unitária, o que eu faço? Eu divido a componente 1. O W1 eu divido pela norma de W. E eu divido também o W2 pela norma de W. Aí eu garanto que o meu vetor W fica com norma unitária. Que em alguns casos é legal, é ideal você ter o seu vetor W com norma unitária, porque quando você projetar seus dados nele, não vai alterar a magnitude dos vetores que estão sendo projetados, né? Certo, pessoal? Muito bem, então era isso que eu queria por aqui nesse vídeo. Aqui nós vimos o caso mais simples, de duas classes. No próximo vídeo, nós vamos generalizar para o caso multiclasse, onde eu posso ter, sei lá, 3, 4, 5, 6, 6, 10 classes, tudo bem? Posso trabalhar com um número arbitrário de classes. Então é isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais!